No vídeo de hoje, parte 5 do vídeo CGADB 1935, você verá a discussão ocorrida em torno da questão: um pregador deve ou não se preparar antecipadamente para pregar a palavra? Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. A Quarta Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil ocorreu em João Pessoa, na Paraíba, entre os dias 7 e 15 de setembro de 1935. Otton Nelson era o presidente e Nils Castberg o vice-presidente. Convenção Geral das Assembleias de Deus. Os dias que passamos em convenção perante o Senhor em João Pessoa foram, na verdade, dias memoráveis. O Senhor nos concedeu grandes bênçãos que certamente nos habilitarão a manejar a palavra da verdade com mais destreza e eficiência nos futuros combates. Os nossos corações ficaram cheios de alegria e temor, de sorte que sentíamos, como nunca, o senso das nossas responsabilidades perante o Senhor. Glória a Jesus! Já têm sido tratadas diversas questões importantes atinentes ao trabalho do Senhor. Deliberaram os convencionais ocupar-se do assunto doutrina e experiências. Um irmão apresentou a seguinte questão: como se deve dirigir um culto que tenha por alvo ganhar almas para Jesus? Ficamos então despertados neste assunto e chegamos à conclusão de que a maneira de se dirigir um culto tem grande importância para o resultado final. Os hinos devem ser cantados com vida, as pregações devem ser curtas e o dirigente não deve fazer intervalos que possam desviar a atenção dos ouvintes. Também o dirigente deve dar plena liberdade ao Espírito Santo, de forma que o culto não fique adstrito a um pregador humano, mas sim que o verdadeiro lugar seja ocupado pelo Espírito Santo. O dirigente deve ainda instruir os crentes para que estes tenham a máxima reverência ao entrarem na casa do Senhor, pois isso impressiona muito os visitantes. Outro irmão apresentou a seguinte questão: é ou não é necessário que o pregador se prepare de antemão para então dirigir o culto? O referido irmão, que tem grande experiência no trabalho do Senhor, confessou então que no primeiro tempo do seu trabalho costumava escrever toda a pregação que teria que fazer e decorava, mas que isso não deu resultado e ficou, como ele disse, muito seco. Depois, acostumou a estudar as citações, mas também não deu o menor resultado. Sentiu-se infeliz. Assistindo, porém, a um culto, o pastor o chamou para dar um testemunho. Ele procurou algumas notas que tinha colocado dentro da Bíblia, mas não as encontrando, quase não pôde dizer nada, pois lhe faltaram as anotações. Contudo, aprendeu a esperar no Senhor e, por isso, hoje ele não precisa mais recorrer a esses expedientes, pois que se prepara orando a Deus, que lhe dá a graça precisa. Glórias a Jesus. Um terceiro irmão observou que quando o trabalhador não tem uma mensagem da parte de Deus, em lugar de desenvolver um assunto que seja de bênção para a igreja, torna-se muitas vezes um tropeço para a mesma, pois acontece que o pregador, não tendo mensagem do céu, falam de coisas que trazem contendas e dificuldades. O mesmo irmão disse ainda que tem acontecido o vento levar o papel em que muitos pregadores têm os seus pontos anotados, enquanto tal está orando, ou que às vezes a luz se apaga e o pobre pregador fica desarmado.
Por este motivo, o único preparo eficaz é aquele que se adquire de joelhos e estudando a palavra de Deus. Paulo disse: a palavra de Cristo habite abundantemente em vós. Sobre os joelhos, adquire-se o material que fica conservado em nossos corações. Feito isso, o Espírito Santo opera de tal maneira em nossa vida que às vezes sentimos dores como que de parto pela salvação dos perdidos e ficamos aptos para pregar, não para prendermos o auditório a nós mesmos, mas para levá-lo ao Senhor, de sorte que o mesmo compreenda que Deus é quem está falando e que o homem é apenas um simples instrumento na mão do Senhor. O diabo não pode resistir aos efeitos de uma pregação saída do coração. Se confiarmos em Deus e nos prepararmos perante Ele, receberemos a graça necessária e Ele nos usará maravilhosamente no seu trabalho glorioso. Mas nós perseveraremos em oração e no ministério da palavra. Paulo, um homem notável, poderia confiar em si mesmo, na sua sabedoria, nos seus dotes oratórios, mas ele resolveu pedir aos irmãos que orassem por ele, para que a palavra de Deus lhe fosse dada. Às vezes o inimigo tenta dizendo: não é preciso ler tanto a Bíblia, nem orar em demasia. Contudo, é com a palavra de Deus e com a oração que nos prepararemos para vencer o grande adversário que, por isso, não gosta da nossa oração e de nossa constância na leitura santa. Nosso bendito Salvador sempre se preparou antes da luta. Em Lucas capítulo 6, versículo 12 a 13, lemos que Jesus passou toda uma noite em oração antes de escolher os seus apóstolos. Em Mateus 14, 22 e 25, vemos que ele orou muito antes de ter que andar sobre as águas do mar Tiberíades, depois do que ele também podia transformar as procelas em doce bonança. Ainda um irmão disse: tenho pregado o Evangelho durante mais de 20 anos, porém, quanto mais prego a palavra de Deus, tanto mais sinto a responsabilidade de me preparar em oração. Muitas vezes, levantam-se questões na igreja por falta de oração. As igrejas precisam de comida boa, saudável, vinda do céu. Nesse ínterim, o Senhor falou por profecia, confirmando que realmente é assim mesmo. E o resto do tempo dessa reunião tínhamos que gastar todo em oração, pois não podíamos continuar a falar, visto que o Senhor passara a dirigir totalmente os seus servos reunidos. Próximo episódio, parte final da CGADB de 1935, você assistirá às discussões ocorridas nesta convenção, como, por exemplo, partidarismo na igreja, obreiro preguiçoso, o ministro deve ou não ser dizimista e divulgação dos relatórios das finanças da igreja. Não perca!